Para tudo que você está fazendo, se você tem 65 anos, se você já passou dessa idade, tá? Ou conhece alguém nessa faixa etária, tem algum familiar aí nessa faixa etária que dirige, preste muita atenção, que eu vou te revelar aqui nos próximos minutos desse vídeo não é um simples aviso, não, mas é realmente uma decisão oficial e confirmada que já está em ação mesmo e fazendo milhares de motoristas terem suas carteiras nacionais aí de habilitação totalmente canceladas de forma automática. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, mudou as regras do jogo, inclusive estabeleceu um requisito extremamente rígido, rígido mesmo, de saúde e também de aptidão física, voltado especificamente para quem passou dos 65 anos. E a grande pegadinha é a seguinte: se você ignorar esse prazo ou falhar em um simples detalhe que seja, que muitos consideram inclusive esses detalhes aí uma bobagem na hora do exame, a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, ela é bloqueada no sistema do Detran e dirigir se torna algo proibido para você. Mas calma, não precisa entrar em pânico não, existe um procedimento exato que pouca gente tem falado aí na internet, pouca gente está divulgando, e eu vou revelar para você no meio desse vídeo, que é inclusive a única garantia de manter o seu direito de dirigir intacto. Então continue assistindo esse vídeo aqui com muita atenção, porque o que eu vou falar aqui, o que eu vou te contar, vai te poupar de uma dor de cabeça, de uma multa pesada e de perder também a sua liberdade no volante, né? Para a gente entender o motivo dessa mudança, pessoal, dessa mudança drástica, né, que acabou acontecendo aí, acabou de ser confirmada, a gente precisa olhar para os dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Com o aumento aí da expectativa de vida do brasileiro, o número de condutores com mais de 60 anos ou 65 anos na rua acabou crescendo de forma exponencial nos últimos anos, o que é bom, isso significa que a expectativa de vida do brasileiro ela cresceu e o trânsito é um bom medidor nesse sentido, né? Isso é maravilhoso, mostra mesmo o desenvolvimento do nosso país, ainda que devagar. No entanto, o trânsito, a vida moderna no trânsito está cada vez mais complexa, está cada vez mais cheia de regras, né? Isso por segurança por um lado, mas por outro muita gente ainda é inoduta nesses assuntos. Os órgãos de trânsito, o que eles decidiram? Eles decidiram que a avaliação médica ela precisava ser reformulada para poder garantir a segurança do próprio motorista e das outras vidas que estão ao lado dele dirigindo. E se você acha que a renovação da sua CNH vai demorar e que as regras antigas e prazos longos continuam valendo para você, você corre o risco aí de acordar amanhã com o documento vencido sem nem perceber. É por isso que você não pode sair desse vídeo. Fica aqui comigo, daqui a pouquinho, exatamente no meio desse vídeo, desse conteúdo, eu vou te dar uma informação de ouro. É um requisito exato e o exame específico que está reprovando, cancelando a CNH de quem tem mais de 65 anos. Então fica aqui para você não perder nenhum detalhe. Antes de eu chegar lá, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, colocar aqui nos comentários o que você está achando do nosso conteúdo. É bacana demais ter essa interação com vocês, então dá essa moral para a gente. Pessoal, para a gente entrar no requisito que cancela a CNH, a gente primeiro precisa entender a nova engrenagem dos prazos, porque a confusão ela começa aqui já. Antigamente a CNH ela valia por muitos anos para todo mundo. Com essa reformulação do Código de Trânsito Brasileiro, o que a regra geral ficou? Como que ela foi atualizada? Motoristas com menos de 50 anos, eles renovam a habilitação a cada 10 anos. Quem tem entre 50 e 69 anos passou a renovar a cada 5 anos e quem tem 70 anos ou mais precisa renovar a cada 3 anos. Mas onde a faixa dos 65 anos aí, né, se destaca? É aqui que está o grande perigo. Muitos condutores que completam 65 anos, eles acreditam que por estarem na faixa dos 5 anos de validade, eles podem relaxar, esperar o documento vencer lá na frente. Só que o Detran ele mudou o cruzamento de dados. Isso quer dizer que se o sistema identificar que esse condutor de mais de 65 anos apresenta qualquer sinal clínico de declínio cognitivo ou motor, né, ou seja, qualquer indício de que a mente já está falhando, o corpo já não responde tão bem, o médico ele pode, né, que é o perito do Detran, ele tem o poder legal de reduzir esse prazo de 5 anos para 1 ano, ou até mesmo simplesmente suspender a CNH imediatamente se o requisito principal não for atingido no exame atual. E se você não acompanhar a atualização desse status lá no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito,
né, que é aí o seu documento do motorista no celular, né, você vai continuar dirigindo aí achando que está tudo bem, quando na verdade o seu direito de dirigir já foi retirado. Guarda bem o que eu estou dizendo, porque compreender essa transação de prazos é apenas o primeiro passo. Eu estou chegando agora na parte vital desse vídeo mesmo, onde eu vou te entregar a informação de ouro mesmo sobre qual é esse requisito eliminatório. A gente chega então no momento principal. O requisito obrigatório que está gerando aí o cancelamento de muitas carteiras para maiores de 65 anos é a aptidão física e mental com foco em acuidade visual, tempo de reação e cognição espacial. Traduzindo para um português bem claro, para você entender o que eu quero dizer aqui. O que é acuidade visual? É a sua capacidade de enxergar os detalhes, as placas, os outros carros, mesmo à noite ou em condições de chuva, por exemplo, de pouca luz. O que é o tempo de reação? É a velocidade com que você consegue responder a um imprevisto no trânsito, como ter que frear o carro rapidamente se alguém está passando, decidiu atravessar no local proibido, por exemplo. E a cognição espacial, que é a sua capacidade de entender o espaço ao redor, como a distância entre os carros e a sua posição na via. Diferente dos exames de antigamente, que eram aí quase uma formalidade, né, onde você apenas lia algumas letrinhas lá, que aparecia lá na parede, uma nova diretriz agora ela exige que o médico do Detran ele avalie de forma mais rigorosa a velocidade de resposta que o motorista tem. O perito ele vai analisar se o condutor de mais de 65 anos ele tem reflexo rápido o suficiente para poder frear o carro de forma instantânea, e se a visão noturna e também a sensibilidade ao contraste estão dentro aí do limite seguro. Se o motorista for fazer o exame e o médico constatar que ele não atende a esse critério mínimo de velocidade de reação ou de visão, o profissional não vai apenas te pedir para voltar outro dia, não. Ele vai inserir lá no Sistema Nacional o laudo de inapto permanente ou inapto temporário. Isso cancela a validade da CNH atual na mesma hora. E qual que é o grande segredo para não cair nessa armadilha? Se você já passou dos 65 anos, você jamais deve ir ao exame do Detran sem antes fazer uma consulta de rotina, né, com seu médico oftalmologista e o cardiologista particular. Tem que dar essa avaliada antes de chegar lá. Você precisa tratar qualquer tipo de deficiência visual ou motora antes, ajustando óculos, né, medicação, para poder chegar lá no perito oficial totalmente preparado. Se você chegar lá sem esse tipo de cuidado, de precaução, a chance de ter um laudo negativo e o documento cancelado é real e é alta, inclusive. Agora que você tem essa informação de ouro, não sai daqui, porque tem um desdobramento aí legal, pessoal, sobre as punições para quem desobedecer essa regra e que você precisa conhecer para proteger o seu bolso. As pessoas precisam entender que o tamanho desse problema jurídico é muito grande e que o cancelamento ou vencimento da CNH acaba gerando. As pessoas precisam entender o tamanho do problema jurídico que esse cancelamento ou vencimento dessa CNH gera. Dirigir com a carteira cancelada ou inaptidão ou validade há mais de 30 dias não é uma infração leve, não. A gente está falando de uma infração gravíssima, de acordo com o Código 162, o Código de Trânsito brasileiro. Sabe o que isso aí significa na prática? É uma multa pesada no valor de quase R$ 300 e além, né, claro, dos 7 pontos automático no prontuário. Mas o pior não é o valor em dinheiro. A lei ela determina que nessa situação o veículo seja retido imediatamente no local de blitz até que o condutor habilitado com a CNH totalmente regularizada apareça para poder retirar aí o veículo. Se você estiver viajando sozinho numa rodovia distante, o carro vai direto para o pátio do Detran, gerando custos extras aí como guincho e diárias que acumulam rapidamente. Além disso, tem um fator que quase ninguém calcula, as seguradoras de veículos também, elas não passam batido não. Se você se envolver em qualquer acidente de trânsito, mesmo que a culpa aí seja inteiramente da outra pessoa e a sua CNH estiver constando aí como cancelada ou inapta lá no sistema do Detran por causa dos descumprimentos desses requisitos aí de saúde, a seguradora ela tem o direito legal de recusar o pagamento de indenização. Você ainda vai ter que arcar com o prejuízo do seu carro e também com o carro dos outros. E todo esse cuidado com as novas leis do Detran não param por aqui. Além dessas regras rígidas aí para quem tem mais de 65 anos,
O Conselho Nacional de Trânsito implementou recentemente uma nova lista de doenças comuns e o uso também de certos medicamentos cotidianos que agora dão suspensão automática na CNH por motoristas de qualquer idade, sem que você precise aí passar por uma blitz propriamente dita. Muitas pessoas estão tomando remédio aí controlado para poder se livrar da ansiedade, da depressão ou insônia, e não fazem ideia de que elas estão aí correndo risco mesmo de perder o direito de dirigir com essa nova atualização. Para você entender quais são essas doenças, quais remédios entram nessa lista negra aí do Detran e como também você pode regularizar a sua situação médica no sistema de forma 100% legal, sem correr o risco de ter o seu documento bloqueado, é só ficar de olho aqui nos outros vídeos também do canal, que eu vou te disponibilizar um vídeo completo sobre isso. Então dá aquela moral pra gente, não deixa aí de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação, assim eu vou continuar avisando você sempre dessas novas atualizações e você não precisa, né, ficar dando bandeira por aí, estando sempre informado aqui no nosso canal. Dinheiro é bom, a gente gosta e perder ele à toa não dá, né, gente? Eu te espero numa próxima.